Luiz Adair Ávila. Olha, Daqui já a pouco se já acusou, vem, já vem aqui os dois. Já correu ali, nada a trabalhar. Participam do debate conosco, você já ouviu a Aninha, a Ana Carolina Aguiar. Bom dia, bem? gente. Tá tudo em certo, paz? Zé? Vida tranquila? Graças a Deus, ao contrário da tua, né? Que tá um pouco corrida, né? Nos últimos dias aí, nesses dois últimos dias tá complicada a coisa. Mas vai passar, vai dar certo. São sistemas, né? Internet, todo mundo usando, ataque hacker, é um horror isso aí, né? Sim. Não Foi tem um dia de paz nesse Brasil. Foi um dia bem ruim para quem trabalha no direito, porque ontem reabria o fórum, o atendimento presencial, e aí deu aquele rebuliço com os hackers invadindo o sistema eletrônico do tribunal. A Fernanda Bagatini agora falava com ela tá tentando uma posição do tribunal, porque a assessoria de imprensa diz não mudou nada ainda. Eles não estão conseguindo resolver o problema, reativar com segurança o sistema e continuam... E os prazos rodando. Continuam suspensos os prazos. Saiu uma resolução, até rebati agora para a Fernanda ali, a 003, a resolução de ontem foi publicada, saiu uma resolução suspendendo os prazos. Até que as pessoas vão ser prejudicadas, né, Zé? Com certeza. As pessoas acabam tendo a garantia de depois de fazer a interposição dos seus recursos, juntar suas petições. Mas quem achou que ia resolver tudo ontem se complicou um pouquinho, né? Problemão. Porque a gente fala essas etapas, e principalmente quando trata desses processos, quando entrega algo e sai das nossas mãos, a gente já fica bem mais tranquilo, angustiado, né? Porque já tem essa ideia de que... O Gutierre a companheira dele também é advogada, mas é da área trabalhista, né? Ela não tem atuação no Fórum da Justiça Não é trabalhista, Estadual. É empresarial, usa bastante, usei bastante, mas o que ela tava reclamando é que ontem eu tava de folga, a gente divide a estrutura aqui, né? Quando não o computador, quando tu não... conseguiu dar um tempo pra ela. Exato, quando ela tem uma audiência, eu dou uma segurada na internet, quando eu tô no ar, ela também, assim, a gente vai indo pra pelo menos não trancar, às vezes até dar os dois trabalhando tranquilo. Aí ela tava reclamando que logo ontem que eu tava de folga, parou tudo. Aí hoje que ela precisa, eu tô trabalhando. Mas é assim, faz parte. Um dia eu entrei numa audiência dessas telepresenciais com um microfone, aquele verde da Rádio Guaíba. Aí a juíza me olhou, disse, o que tá acontecendo? Como é que é? É que tem um homem de duas vidas, né? Eu tinha saído do ar aqui e fui pro nosso estúdio de videoconferências ali, que o Davis Rodrigues organiza, e ele me habilitou e eu entrei na audiência. Vida dupla, essa vida dupla de José Aldo Pinheiro. E temos uma informação. Quem é o gordo? Cristiano Silva. O Cristiano tem informação? O pai deles todos. Fala, Cristiano. Bom dia. Bom dia. Na verdade, eu não tenho informação. Eu tenho uma correção. Opa, por favor, minha informação. Eu quero já na abertura, primeiro, pedir desculpas publicamente para ti, Zé Aldo Pinheiro, e para os ouvintes, os dois ouvintes que mandaram a situação real de contrato do Meia Patrick. E publicamente eu quero te pedir desculpas, porque até tu foi ironizado por mim e pelos participantes, vou falar por mim, e tinha uma informação errada circulando, matéria que saiu no Globoesporte.com. Na época foi divulgado também, quando da época da renovação do Patrick. Realmente o contrato de Patrick acaba em dezembro de 2021. Então, os ouvintes que te mandaram a informação, não era uma informação fake, e era uma informação correta, e tu estava correto também em levantar o assunto. E eu publicamente fiz questão de entrar no programa agora na abertura. Não estou na escala hoje porque estou no jogo à noite, e o problema do acúmulo de horas me impede de participar do Ganhando o Jogo, mas fiz questão de entrar para publicamente te pedir desculpas e pedir desculpas aos ouvintes, aqueles que mandaram o recado, e não foi um, foram 2, 3, e eu não lembro o nome, se não citaria aqui, mas peço desculpas, eu sei que estão na audiência. Contrato de Patrick acaba em dezembro de 2021. Agora tem um detalhe interessante. Nem o Inter tinha convicção disso, e nem a direção que saiu. Porque quando surgiu o assunto, ontem eu inclusive conversei com o Rodrigo Caetano, ex-executivo do Inter, que hoje está no Atlético Mineiro, e perguntei, olha, Caetano, eu quero te fazer uma consulta. Quando é que acaba o contrato do Patrick, que você renovou quando era executivo do Inter? Ele disse, olha, Cristiano, acho que acaba em dezembro de 22. Ele não tinha convicção, tanto que ele depois consultou e mandou um recadão. Ele foi renovado, acaba em dezembro de 21, e tem uma cláusula no contrato que a prioridade de compra, de permanência, de renovação, é do Inter. Algo nesse sentido. E então...
Tá feita a correção, mais uma vez, desculpas. O ouvinte está te cumprimentando, ele está aqui, agora eu abri a foto dele no perfil, ele é fisioterapeuta, o nome dele é Miguel da Rocha Ferreira. Ontem ele voltou a conversar comigo e disse, Aldo, a informação é segura, e ele disse mais, eles já estão negociando a renovação porque surgiu o alerta. Sim. O Robalinho, o Marcos Robalinho, o Marcelo Robalinho, não me lembro o primeiro nome, empresário do Patrick, esteve semana passada em Porto Alegre para tratar da prorrogação até 2023 do contrato. E ontem, conversando com o João Patrício Herman, vice de futebol do Inter, ele disse, olha, o Inter tem interesse e o Patrick tem interesse em ficar. Agora, evidentemente, vai ter que rolar uma valorização e tudo mais, prorrogação de contrato. Se isso não acontecer, no meio do ano, Patrick pode assinar um pré-contrato com outra equipe saindo de graça no final do ano. O Inter, quando prorrogou em 2019, março de 2019 o contrato, o Inter adquiriu mais 25%. O Inter já tinha, na primeira vez, 25% do vínculo, comprou mais 25%, então o Inter tem 50% do vínculo do Patrick. A outra metade, se eu não me engano, é do Monte Azul, de São Paulo. E agora trata o Inter de acertar uma prorrogação até 2023. Então, fiz questão de participar agora. Os ouvintes estão te cumprimentando em massa agora aqui. Muito obrigado. É uma correção. Eu fui, de certa forma, até grosseiro contigo e com os ouvintes. Desculpas mais uma vez. Agora tem um detalhe. Às vezes a gente tem que... E como na época, tinha até um print, a Ana mandou um print do Globoesporte.com, onde a notícia constava final de 2022. E a gente procurou em vários veículos, né, de comunicação, assim, a gente procurou em todos, e todos eles garantiam que estava que loucura, o que aconteceu foi uma sequência de... E ontem até o Cristiano passou a tarde toda, né, em cima dessa pauta, dessa informação, procurando, ele ligou para diversas pessoas e não era uma unanimidade a informação, inclusive, né, se passava de um para outro e ninguém dava uma resposta final sobre o assunto, assim, não sei, também achavam que era o final, a gente fala assim, né, é estranho essa organização, ninguém sabia exatamente. Eu conversei com o Rodrigo Caetano, presidente Medeiros, João Patrício Herman, e no Transfer Marketing, que é um site que conta o histórico do jogador, tá ali, contrato com o Inter até o final de 2022. Bom, feito esse registro, a informação correta é dezembro de 21, Patrick é um dos destaques do Inter, já existe uma negociação para prorrogação de contrato. Quem termina contrato com o Inter esse ano é Patrick, Paulo Guerreiro, Lomba e Danilo Fernandes, foi o que me passaram ontem. Então, feito esse registro, desculpas mais uma vez. Não, que é isso. Agora, não, tem que pedir, eu errei, teve um erro. Não, é que assim, baseado em informações equivocadas também. E o que eu estava dizendo é o seguinte, o ouvinte tem que entender que às vezes muitos mandam para ajudar. Só que tem muita gente que manda fake news. Isso é verdade. E a gente tem que estar sempre depurando e o programa tá ali estanque em cima da hora, não tem como sair para ligar para ver, aí pesquisa na internet, tu vai... E daqui a pouco o Globo, não foi só o Globoesporte.com, muita gente se passou na época, porque alguém disse que seria até dezembro de 22. Não pode ser, uma pessoa errar, um equívoco, tudo bem, mas foram vários sites que erraram. Então, teve alguém na renovação, alguma parte da negociação, ao anunciar, disse, vai até dezembro de 22, quando, na verdade, é dezembro de 21. Então, para não atrapalhar o andamento do programa, não estou no programa. Mais uma vez, muito obrigado. Desculpas. Que é isso. E desculpas e os ouvintes. Dá um beijinho aí Beijo para todos vocês. Dá um beijinho aí no nosso fofão, com aquela cabeleira toda aí na Antônia. O João Pedro tá... Daqui a pouco o pessoal já vai para aula aí, a Antônia também. E eu vou fazer o almoço, né? Mas estou escutando vocês. Capricha aí no almoço, não vai errar no tempero, cara. É muito interessante isso, porque na realidade o Magno até me puxou a orelha e eu disse assim, Magno, desculpe, vocês têm razão. E depois o Magno, não, eu exagerei, Zé Aldo, eu que te peço desculpa. Então, foi uma sucessão de coisas assim. Os guris disseram, Zé Aldo, não leva pro ar, porque senão tu deixa mal os nossos repórteres, antes de consultá-los, antes de repassar para eles. E eu recebi do ouvinte aqui, se um ouvinte parece uma pessoa séria, sempre interage, e já joguei pro ar. Quando a regra é, antes consulta as fontes, conversa com os repórteres, e eu me desculpei com os guris e achei que eles estavam com razão. E estavam com razão. E na verdade, claro, são os dois lados da questão, mas você tinha razão e eu lhe achincalhei, José Aldo Pinheiro, então também quero deixar publicamente o meu pedido de desculpas. Se houve o erro, é evidente, temos que reconhecer.
Da mesma forma que tu imaginava ter reconhecido um erro aquele dia, o Cristiano faz corretamente hoje, o faço também agora. Desculpe, Zé. Não, e ao ouvinte também. Que nessa oportunidade todos nós estávamos, porque nós temos um grupo interno, né, de discussões também aqui, para qualquer problema a gente se ouvir por lá. E todo mundo mandou de diferentes fontes, né? Eu mandei uma pro Cris, depois o Guti também participou. A gente trouxe todas, assim, várias comprovações, entre aspas, da data correta que estava errada, por incrível que pareça, desses. Não, desses eu veículos. recebi um print com o final em 21, mas recebi a informação de que aquilo ali era uma confusão. Eu me lembro que foi. Nós também nos confundimos, assim, todo mundo ficou ali nós no grupo mesmos, batendo cabeça. eu mesmo não acreditei no que os meus olhos estavam vendo, né? O importante disso tudo é que essas discussões acabaram salvando a pele do Inter, que por uma confusão estava correndo o risco de perder o jogador. Exato, isso que tu falou agora, Zé, é muito verdade, porque é uma confusão digamos, feita por nós aqui, mas ela iniciou em algum momento no Inter, né? Porque em algum momento ou se inventou, ou se enganou, surgiu de que era até 22. E depois se vê que não. O próprio Inter, como o Cristiano acabou de trazer informação, alguns partícipes da situação não sabiam disso. O principal interessado, né, Guti, não sabia, e a gente fala depois, negocia, sai sem pagar nada, sem nenhuma multa, e acaba complicando. Até interesse, né, eu vejo da própria equipe, do jogador, quem sabe nessa renovação, de não buscar saber ou não avisar, pensando assim, olha, é mais lucro sair por um preço maior sem pagar nenhuma multa ao clube, e daí a gente pensa, né, o que aconteceu internamente, porque até a equipe do jogador um pouco desatenta, porque geralmente os jogadores já vêm, né, Guti, quando tá perto de acabar um mês, assim, 3, 4, 5, 6 meses antes, o pessoal já tá batendo na porta do clube para renovar. E essa prioridade que o Cristiano citou, ela é frágil, né? Porque é uma prioridade no sentido de, recebi tal proposta, vocês vão renovar, a prioridade é de vocês. Mas se surge algo melhor, ninguém é obrigado a renovar, né? É obrigado a dar prioridade nas negociações. Mas renovar mesmo não é obrigado. Bom, já ouvimos a Ana, ouvimos o Gutierre, ouvimos o Silva que entrou para trazer essa informação. Os ouvintes até estão brincando, puxa, chamaram o Cristiano de gordo, ele não é gordo. Os ossos dele que são largos. Carinhosamente. O Rafael Silva tá brincando, né? Porque o Davis entrou e disse, olha, o Cristiano pediu para entrar no ar, mas ele não falou o Cristiano, ele falou, o gordo tem informação que entrar no ar. E era o Silva. Então nós estamos aqui, você já ouviu esses que eu referi, mas também com o Cristiano Oliveira, com o Carlos Guimarães, e com o Orestes de Andrade. O Orestes está conosco hoje, já tá participando. Ontem tivemos uma questão técnica e o Orestes não conseguiu participar porque ontem era presencial. Bem, então a nossa turma está reunida para o debate de hoje. Hoje temos jogo do Grêmio, depois a gente vai voltar às coisas do Inter, mas hoje temos Sul-Americana, o Grêmio voltando ao palco da final do tricampeonato da Copa Libertadores da América, o La Fortaleza contra a equipe do Lanús. E o nosso time do debate vai começar então as discussões em torno desse jogo. Hoje é o Guimarães que comenta o jogo aqui pela Rádio Guaíba. Meu coordenador, bom dia. Oi, Zé, bom dia a todos. Hoje é o dia de estreia efetiva de Thiago Nunes, tá? Porque o treinador, ele, pra mim, só estreia efetivamente quando treina, né? Quando tem alguns dias poucos dias pra treinar, quase nada. A estreia em súmula, que vai pra história, foi no sábado passado, mas hoje pra mim é a estreia em que alguma coisinha vá lá, pode ser observada e pode ser colocada pelo novo treinador do Grêmio. Tem algumas coisas que eu tenho dúvida, porque a tônica dos discursos do Thiago Nunes tem sido a seguinte: Renato insubstituível, manutenção de uma ideia, o time hoje conta com, pelo menos entre os relacionados, o Jeromel e o Maicon. Eu ainda não ouvi o Thiago dizer o que ele pretende colocar em termos de modelo, mas entendo que algumas coisas elas já vêm sendo planejadas para que isso se transforme. Por exemplo, marcação sem a bola, estilo de marcação, zona individual, sem perseguição, velocidade da transição, como que essa velocidade ela vai se dar. Então, acho que tem várias coisas que o Thiago Nunes vai aprontando o time do Grêmio e também com a necessidade de pontuação. Eu conversei com um colega no domingo, no Grande Placar Guaíba, lá da Argentina. Esqueci o nome do cara. Rodrigo Ramos, depois me É o Mariano. Isso, Mariano. Mariano, como é que sabe? Eu ouvi. É o Mariano. Tá. É o Mariano, só não recordo o sobrenome. Mariano Antico. É que tinha um outro que é o
o Santagada, que também tinha o Santagada e o Mariano Antico. Nossos colegas, torneios e competências. Seguinte, cara, a disputa vai ser Grêmio Lanús, pela vaga no grupo do Grêmio, grupo H, né, da Sul-Americana. Vai ser entre os dois. Então, no jogo de hoje, eu acho que é importante fazer esse resultado também para dar essa confiança pro Thiago. Eu ainda estou curioso em saber qual modelo vai adotar. Eu não ouvi, apenas prosseguimento de um bom trabalho. Sim, mas o treinador, ele acaba mudando com as coisas que ele pensa. Isso aí só os jogos vão me dizer alguma coisa, vão nos dizer alguma coisa. Eu acho que ele já opta, Guimarães. Modelo, tu tem razão. E acho que ele vai devagar tentando mudar, se tiver que mudar mais amplamente esse modelo. Acho que ele vai seguir um pouco do que era feito com o Renato, com essas mudanças que tu citaste, deu para ver já contra o Ipiranga, e cada jogo vai dar para ver mais ainda. O Inter é um exemplo, né? Começou a produzir muito mais ofensivamente nos últimos jogos, e a gente falava que era necessário tempo, e ainda será necessário mais tempo. Mas no Grêmio a gente já começa a ver assim, um trio ofensivo, claro que ainda com o Diego Souza, mas tentando priorizar mais a velocidade, a capacidade de pressão lá na frente, isso dá para ver. Faz a manutenção do Thiago Santos, acho que isso já era uma mudança que a gente ia percebendo com o Gomes, né? O Thiago Gomes, mas já deu para ver que por enquanto o Thiago Nunes vai continuar. Mas eu também sou curioso para ver mais mudanças, mais mecanismos diferentes de marcação, aquela coisa da gente não ver mais um zagueiro perseguindo enlouquecidamente como era antes. Mas eu acho que assim, o desenho, eu sei que o modelo é diferente do desenho, mas o desenho ele vai continuar ainda um pouquinho semelhante ao que era o do Grêmio antigo. Mas dá para ver que já é um time que, pelo menos no primeiro jogo, e tu bem disse, é uma outra partida com mais tempo para treinar, isso fica dá mais possibilidades ainda do treinador trabalhar a equipe, mas eu espero que os mecanismos que o Grêmio já tentou contra o Ipiranga comecem a ficar mais desenvolvidos, e ainda assim será cedo, né, que fique bem claro, mas já deu para ver. O Grêmio, por exemplo, tentava marcar lá na frente, quando essa primeira marcação era vazada, ficava muito buraco lá atrás. Isso é uma coisa que uma equipe que tem essa linha um pouco mais adiantada tem que trabalhar para não dar espaços logo depois que, digamos, é superado na primeira tentativa. Isso era uma coisa que dava para ver. Ontem, no jogo City e PSG, dava para ver também sempre um cuidado da cobertura da primeira linha. Quando eu digo, não é a defensiva, é a primeira lá da frente, a que marca lá na frente. Eu acho que é isso que o Grêmio vai trabalhar melhor. Ter melhor cobertura para conseguir roubar a bola mais próximo do gol adversário. É um bom desafio esse contra o Lanús. Uma equipe que perdeu bastante qualidade da final da Libertadores para cá, assim como o Grêmio. Não sei se perdeu qualidade. 3 jogadores, Ruth. Pois São é. 3 remanescentes. E aí não sei... isso. José Luiz Gomes, José Sandy... Esqueci do outro. São 3 jogadores, mudou bastante e caiu a qualidade, né? Também caiu a qualidade. Então tem todas essas diferenças. Eu tava lendo hoje pela manhã uns jornais argentinos e eles também falam que nem a gente aqui, né? Uma reedição da final da Libertadores. Não, são os mesmos adversários de 17. Lautaro Costa. Isso, são os mesmos... É o capitão. São os mesmos clubes, mas são times totalmente diferentes, a disputa totalmente diferente, essa coisa de revanche ou reedição, não, são só equipes se reencontrando, isso sim. O que tem aí é que, na verdade, é apenas um jogo de uma fase inicial de competição. Seria uma revanche, um troco e tal, se houvesse uma nova decisão, ou de Libertadores, ou mesmo uma final de Copa Sul-Americana entre as mesmas equipes. Nesse momento não há razão. Eu acho que troco também é um pouco para valorizar, né? Porque não foi um jogo, assim, onde alguém saiu humilhado, né? A gente fala assim, foi um jogo bem disputado, assim, não vi qualidades, assim, até de provocação, de ambiente pessoal dos jogadores. Foi todo mundo se respeitou, no final foi aceita a vitória. Eles se convenceram que o Grêmio ganhou na bola, né? Exato. Acho que até essa... Não, fora do campo teve. Revanche, A torcida do Grêmio apanhou feio lá, mas os caras do Grêmio também dão umas pedradas, às vezes, por aí nos outros. Mas foi feio. Não, tanto que o Grêmio até tinha bastante medo, né? A logística teve que ser bastante alterada. A ideia até de não ter muita comemoração no próprio estádio, garantir que na mesma noite chegasse aqui a Porto Alegre, tanto para garantir a comemoração aqui na capital, mas também para evitar qualquer problema lá, né? De agressão, pelo local ser de difícil acesso, que até o Grêmio fosse de alguma forma encurralado na saída.
Mas é um jogo que se pode esperar, um jogo com boa qualidade, porque o Grêmio vai com uma equipe bem qualificada pra lá, né? No sentido que leva os seus melhores. Deixa eu só dizer, eu acho o Lanús um time, possivelmente a vaga vai ser disputada entre os dois, tá? Eu acho o Lanús um time com alguns jogadores conhecidos, tá? É um time que não vai ser fácil não, tá? Não é um confronto fácil. Não acho que é um confronto fácil hoje, especialmente com a curiosidade que tenho de ver como o Grêmio vai se comportar, como o Grêmio vai jogar e até quem vai jogar. Isso aí é uma coisa que me chama atenção. Quem vai jogar? Tem a lista dos relacionados, tem o provável. Mas me chama a atenção quem vai jogar. Eu acho que estruturalmente a principal mudança do Grêmio é a presença do Thiago Santos, tá? Isso aí tem um impacto estrutural. Agora tem outras coisas também, que é o jeito de jogar. Eu acho que isso auxilia o Grêmio muito mais do ponto de vista defensivo, de ter um jogador fixo ali, um jogador que tem uma capacidade boa de marcação, mas que não tem uma boa característica de armação. Tu não vai esperar a criatividade do Thiago Santos, mas tu vai esperar o ficar no lugar, que é uma coisa muito importante que às vezes o Grêmio não tinha. Parece básico, às vezes o Grêmio não tinha, que era o ficar no lugar. E o Thiago Santos fica no lugar, mesmo quando o Grêmio experimentava o Lucas Silva como primeiro volante. Então eu acho que tem algumas alterações estruturais no Grêmio, e elas vão ser lentas, pelo que eu ouvi do Thiago Nunes, mas eu tô curioso para ver como vai se dar essa transformação, que é muito mais uma coisa que a gente vai enxergar do que ouvir, porque ele não falou muito sobre isso. Repito aquilo que eu falei antes. Nós não ouvimos. Pois é, não ouvimos ainda, o Orestes e o Oliveira. Pois é, rapidinho, uma mudança de característica, né? Que a gente também, às vezes, nem dá bola, mas vivíamos, com razão, citando, reclamando do desempenho muito abaixo do Alisson. E isso já é uma mudança, pelo menos de característica. Esticar a bola, por exemplo, na direita pro Léo Pereira, e eu não tô nem aqui dizendo que o Léo Pereira é bom, é grande jogador, vai ser craque, nada, longe disso. Tem muito ainda o que mostrar. Tem gente até acha que já deveria ser o Léo Chu no lugar dele, mas a escolha tem sido pelo Léo Pereira, pelo menos por enquanto. A tendência é essa hoje. Tendência, como disse o Guimarães, a gente não sabe ao certo, é um time provável, mas ainda assim já muda a característica. Já muda para ajudar a marcar lá em cima, já ajuda para esticar uma bola. A característica com a bola no pé, o Alisson é um cara que já cadencia mais, já dá uma segurada, espera o companheiro chegar. O Léo Pereira é aquele que já vai mais para frente, já busca o Diego Souza à frente dele, busca uma virada de bola pro Ferreira. Então aí a gente já vai vendo mudanças de característica. Oliveira. Olha, eu tô bastante curioso para observar a escalação desse Grêmio hoje, porque o Maicon tá de volta, o Maicon tá na lista de relacionados, assim como o Jeromel, que também tá de volta. O Jeromel joga, não tem nem dúvida em relação a isso, né? A questão é saber daqui a pouco com quem, né? Porque os zagueiros da esquerda estão fora, tanto o Kahneman, que é o titular, evidentemente, quanto o Rodrigues, que foi expulso contra a Equidad. Então o zagueiro da esquerda vai ser obrigatoriamente alguém que atua preferencialmente pela direita, ou o Juan, o Paulo. Acho que Juan, não tem por que não ser o Juan, embora daqui a pouco o Thiago Nunes possa optar por outro jogador. Então desloca o Juan para a esquerda e Jeromel para a direita. Agora, no meio campo é interessante estabelecer essa dúvida, porque tem o retorno do Maicon, só que o Maicon é um jogador que representa, enquanto atuação, enquanto ideia de futebol, tudo aquilo que era centrado no time do Renato. O time do Renato, ele começava e terminava pelo Maicon. O Maicon era um símbolo daquilo. Era o cara que carimbava todas as bolas, era o cara que organizava as jogadas, que distribuía, era grande liderança. E liderança ele vai continuar sendo, porque liderança é algo pessoal, é algo do jogador que vai também no vestiário, no dia a dia, no treino, não só no campo nos 90 minutos. Agora, é inegável que o Maicon, fisicamente, ele não corresponde mais há muito tempo. Não é de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Faz uns 2 anos que o Maicon fisicamente não corresponde. E isso estava muito claro no time do Renato, e ele era muito criticado, Renato, por manter como centro do seu time um jogador que não tinha condição para te apresentar futebol em alto nível por 70 minutos, 80 minutos ou 2 vezes por semana. Ele não consegue. Então eu estou curioso porque eu não descarto, e até acho que boa parte de nós aqui também não, e acho que é o provável,
time do Grêmio hoje sem o Maicon, ou possível time sem o Maicon, como não uma nova era, seria um termo muito pesado, mas um novo momento, uma página virada, quem sabe, de se estabelecer de uma forma direta e transparente, uma fase final de ciclo para o Maicon, que é um jogador que foi preponderante, fundamental nessa era de conquistas do Grêmio, mas que há 2 anos não consegue ter o mesmo rendimento físico. Então, pensar num Grêmio mais competitivo, e o Grêmio precisa ser mais competitivo, pensar num Grêmio mais físico, pensar num Grêmio mais sólido, é pensar num Grêmio sem o Maicon. É virar essa página, encarar o que uma nova página pode trazer, coisas boas, coisas ruins, e estabelecer uma ideia de jogo sem o Maicon. Então eu estou imaginando esse time com o Thiago Santos estabelecendo uma nova ideia de marcação no meio-campo, e ele vem de bons jogos, o Thiago Santos. O Matheus Henrique sendo o cara da chegada na frente, aquele volante mais móvel. Léo Pereira, Jean-Pierre, Ferreira, com o Diego Souza na frente. E acho que vai ser o Léo Pereira mesmo, né? O Léo Chu, como o Gutierre lembrou há pouco, ele teve sintomas de Covid na Argentina. Eu li ontem o Pfeiffer falando sobre isso. Então, e mesmo que não tivesse, né? O Alisson se machucou contra lá Equidá, e o Thiago Nunes olhou pro banco, tinha o Léo Chu, mas ele preferiu colocar o Léo Pereira. No jogo seguinte, contra o Ipiranga, também. Ele começou, contra o Ipiranga sábado, ele começou com o Léo Pereira. Então, eu acho que o Léo Pereira, ele sai na frente, larga na frente do Léo Chu, até porque o Léo Chu é um jogador que atua preferencialmente pela esquerda. Eu acho que o Léo Chu está sendo encarado como um reserva do Ferreira. E aí, pela direita, o Léo Pereira. Então esse é o Grêmio. É um Grêmio com uma... E aí na direita eu acho que a dúvida que vai se manter até o final da temporada, quem sabe. Alguns jogos para Rafinha, outros para Wanderson. Como Rafinha jogou contra a Equidá, que foi na Sul-Americana, Wanderson jogou final de semana, acredito que seja o Rafinha quem vai jogar hoje também. Então esse é o Grêmio. Essa é a escalação do Grêmio. Agora a grande questão é a postura. É como o Grêmio vai se comportar, como vai se portar diante de um time que é absolutamente instável, e que depois eu trago mais detalhes e curiosidades desse Lanús que hoje pega o Grêmio. Eu acho que seria interessante agora, até Oliveira, pra gente já ir emendando, nós estamos discorrendo sobre o confronto. Não tem problema. E seria interessante. Eu vejo que tu sempre faz um trabalho de acompanhamento dos adversários e faz um contexto do jogo. E os ouvintes gostam disso, porque outro dia teve um ouvinte assim, pede pro Oliveira falar sobre esse time. Era o confronto do Inter contra o Tátira. E aí aquilo me marcou, digo, o ouvinte é receptivo a essas coisas. Boa. Os ouvintes geralmente não gostam de mim, que bom que esse gostou, mas tudo bem. Não. Cara, o Cristiano, antes de começar muito bem, só pra eu corrigir que eu errei, é o Lautaro Acosta que tá fora, o Gomes tá dentro. Eu sabia que era um dos remanescentes da Libertadores que tava fora. Só vamos ouvir um oi, Oliveira, do Ores, que não falou ainda, depois a gente vai falar então sobre esse time do Lanús, o adversário do Grêmio, com as informações e com a abordagem sobre os critérios do nosso Cristiano Oliveira. Orestes. Bom dia, Zé Aldo, bom dia aos amigos. Sabe que eu estava analisando e ouvindo bem atentamente vocês, e eu estou com o Carlos Guimarães, e eu acho que o Grêmio e o Lanús vão decidir essa vaga nesse torneio. E uma coisa interessante com respeito ao Grêmio, embora o Maicon esteja junto com a delegação, eu tenho a impressão que já deve ser mantido realmente o Thiago Santos, uma vez que o cara está se encaixando nesse momento. Ele está se encaixando, eu sei que ele não tem a qualidade, ele não tem a amizade com a bola que tem o Maicon, eu sei que ele não tem o passe do Maicon, passe milimétrico certinho, beleza, mas o cara está se encaixando a cada jogo que ele vem se apresentando, a cada jogo que ele participa, ele está crescendo, e com isso cresce também o trabalho do Mateuzinho, cresce também o trabalho do pessoal de meia cancha. Eu acho que nesse ponto tem que ser mantido o Thiago Santos de qualquer maneira. E outra coisa boa é o retorno do Jeromel. Imagina se o Jeromel não pode voltar hoje, como é que ficaria a zaga do Grêmio para o compromisso importante dessa noite? Eu sei que não contam com todos os titulares, mas o retorno do Jeromel embora ele não esteja... Botou Orestes. O Oliveira nos ouve, né? Sim, tô ouvindo. Então vamos lá. Deve um corte no Orestes. Percebi, até achei que fosse aqui, mas ter que jogar aí voltou o Orestes. Mas eu acho que realmente o Grêmio está no caminho certo. Para mim,
Thiago Santos jogando e o restante lá na frente, tirando as possibilidades do Alisson, eu acho que o Grêmio vai bem e vai conseguir um resultado positivo. Vamos lá, Oliveira. Vamos. O Lanús é um time muito jovem, tá? A média de idade do Lanús é uma média de 25 anos, só que tem que colocar que nesse time tem o centroavante Sandy, que tem 40. E é aquele mesmo Sandy que chegou a jogar até no futebol brasileiro no começo da carreira. Então, mesmo com 40 anos puxando a média para cima, a média do Lanús fica em 25. Por quê? E aí você começa a pegar jogadores como o goleiro Morales, tem 21 anos. O lateral esquerdo, Aldi, tem 18. O Belmonte, que é volante, deve ter uns 20 ou 21. O De La Vega, camisa 10, que é bom jogador, 20. Esquivel, meio campista, 20, 21. O Bernabé, que é um lateral esquerdo que está jogando de ponta, deve ter também seus 20, 21 anos. Então é um time recheado de jogadores muito jovens. É uma gurizada do Lanús com 2 veteranos. O zagueiro, Guilhermo Burdiço, que é irmão mais novo do Nicolás Burdiço, que jogou na Roma, e o Sandy, centroavante, com 40 anos. É um time treinado pelo Zubeldia, que tem diversas passagens pelo futebol do continente, treinou Santos Laguna no México, treinou Cerro Porteño, treinou RDU no Equador, chegou a treinar tendo futebol espanhol, teve uma passagem rápida pelo Alavés da Espanha. Esse Lanús é um time instável, inconstante e inconfiável. Por quê? Porque se pegar a própria campanha do Lanús na Copa da Liga Argentina, eles têm 5 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. 17 gols marcados, 17 gols sofridos. É um time que tem, do meio para trás, muitos problemas e do meio para frente, muitas soluções. É um time perigoso no ataque, eles jogam com o Lautaro Morales no gol. A linha de defesa tem o Gomes na direita, e o Gomes, o gremista, vai lembrar aquele gol que o Fernandinho fez na final em 2017. Tem o jogador do Lanús que erra o passe e o Fernandinho corta, arranca e faz o gol. O jogador do Lanús que erra o passe é justamente ele, que segue no time, o José Luiz Gomes. A zaga tem o Burdiço e o Alexis Pérez, e na esquerda Aldi, que é um jovem, muito novo lateral esquerdo. Aí tem o Tomás Belmonte, que abre o meio campo, com mais 2 jogadores, o Esquivel e o Facundo Pérez. No ataque tem De La Vega de um lado, camisa 10, Bernabé de outro e o Sandy na frente. Tem uma dúvida nesse Lanús, tá? Tem um meia que tem muita qualidade, que tá na reserva, que é o Orsini. Se o Orsini entrar no Lanús, ele joga na ponta direita, aí joga o De La Vega para a esquerda, e quem tá na esquerda, que é o Bernabé, volta para sua posição original, que é lateral. E aí o jovem Aldi sai do time. É um time que marca muito mal, que toma gols assim em escala industrial. É um time fraquíssimo na defesa, mas que no meio para frente tem muita qualidade, especialmente o De La Vega e o Esquivel, camisa 11, que eu também gosto bastante. É um time instável, é um time inconstante, é um time que faz muitos gols, leva muitos gols também, e uma equipe extremamente jovem, tirando 2 veteranos, o Guilhermo Burdiço e o centroavante Sandy. Bem, temos agora 11 da manhã com 37 minutos, estamos falando sobre Grêmio na Copa Sul-Americana, e o seu jogo de hoje é 19h15, né, o Carlos Guimarães? Começamos bem cedinho, no meio da tarde, já todo mundo vem pra... 21h30. Ah, eu tô errado. Cara, o jogo é 9h30 da noite. Ah, não é 19h. 21h30 o jogo. Tá mal acostumado. Já ia aparecer de novo no meio da tarde, hein, Zé? Ia chegar bem cedinho. O jogo é 21h30, esperando o futebol a partir das 20h10, famoso 8h10 da noite, depois do correio. Zé Aldo, credo. Futebol Guaíba das 9. Pode chegar às 8 da noite, Zé. Tá tranquilo o dia pra ti, tá? Tá, melhor assim, viu? Tem ouvinte pergunta, Ainda mais, ainda mais que hoje é dia 29, hein, Orestes? Dia 29 tem que ficar mais tempo na rua. Fala, Orestes. Ontem o dia do Zeldo foi ruim, mas hoje tá muito bom. O Zeldo é o seguinte, deixa eu dizer. Tem um ouvinte perguntando para colocar no ar aí o time base do Grêmio para hoje, que a gente acredita que vai ser colocado em campo. Bem, o time que está sendo projetado é o Breno, Rafinha, Jeromel, Juan e Diogo Barbosa, que está voltando. O Thiago Santos, o Matheus Henrique, Jean-Pierre, Ferreira, Diego Souza e o Léo Pereira pelo último jogo. É o que está se projetando, pelo menos é a nossa editoria. Nossa editoria do Correio projeta esse time. Eu queria dizer um negócio, o time que o Pfeiffer coloca
Eu queria dizer um negócio sobre o Léo Pereira, tá? Acho um jogador corajoso, mas em termos de qualidade, eu acho o Léo Chu melhor que o Léo Pereira. Mas acho o Léo Pereira um jogador de coragem. Ele tem mais coragem, por exemplo, que o Guilherme Azevedo, que era um jogador mais aproveitado no ano passado, que eu acho que perde espaço para esse ano, justamente por, em alguns momentos, ele não competir tanto. Léo Pereira é jogador competitivo, mas vejo ele com menos qualidade que o Léo Chu. Entretanto, eu acho uma boa dar essa chance pro menino. Estou muito curioso para saber o comportamento do Grêmio, mais qualquer coisa. O comportamento do Grêmio jogando fora de casa. O time, o Oliveira da estabilidade do time do Lanús, eu acho que é um time que tem bons jogadores, tá? É um time que tem bons jogadores, jogadores conhecidos de nível, mesmo José Luiz Gomes, que erra na Libertadores, é um cara que no primeiro jogo fez uma partida muito boa na Arena e que era um cara convocado de seleção e tudo mais. O Guilherme Burdiço já tem também marca de ser convocado. O Pega é um jogador que também eu acho que tem seleção de base no currículo. Quer dizer, é um time que tem jogadores assim, conhecidos e de certa forma qualificados. Eu acho que é um confronto difícil hoje, viu? Especialmente por o seguinte, se o Lanús tem as suas instabilidades, o Grêmio também tem. Sim. A gente tem que colocar o Grêmio tem estabilidade. O Grêmio tem um treinador novo, e esse treinador novo eu não sei o que ele vai oferecer para o time em termos de comportamento prático. Eu posso imaginar, posso prever, mas em termos de ver dentro de campo, é o início de trabalho, por isso as coisas são muito equilibradas. Eu não vejo, sinceramente, assim, um grande favoritismo no Grêmio hoje. Eu vejo até um certo equilíbrio, especialmente por ser fora de casa, viu? Eu vejo leve favoritismo do Lanús pelo fator local e pela capacidade competitiva que tem o time do Lanús. O Grêmio perdeu competitividade e vai reencontrar em algum momento com o trabalho novo que está sendo feito agora. Mas eu tenho sido bastante descrente com esse Grêmio atual até que ele me reconquiste. Então eu diria que o Lanús hoje, pelo fator local, pela sua entrega, pela sua competitividade, ele é levemente favorito para o confronto, porque não existe grande diferença entre um e outro. O Guti. E mano, o Oliveira citou, né, que o ataque do Lanús faz bastante gols e tal, e a defesa do Grêmio é o que preocupa nessa temporada, né? Foram 16 jogos na temporada e 11 gols tomados. Isso é uma das situações que preocupa. Eu acho que até é um dos motivos. O motivo natural é que é o Jeromel, se trata do Jeromel e não tem discussão. Mas até um dos motivos para se ter um pouquinho mais dessa consistência na defesa é justamente essa, né? E aí sim, antes não era somente qualidade. A gente viu o Grêmio sucumbir com Jeromel e Kahneman, em que pese até ter sido raro a utilização deles nos últimos meses. Mas o Grêmio vinha falhando mesmo com os seus zagueiros tradicionais. E claro, quando mudava, ficava ainda pior. Mas é uma questão até de sistema. O Grêmio falhava bastante. Tomou ainda assim 2 gols no sábado, primeiro jogo, tem que deixar bem claro isso, é claro. Mas é interessante ver como a defesa do Grêmio vai começar a se comportar sob o comando do Thiago Nunes. São 11... Hoje é um... Fala, hoje fala, é uma Oliveira, noite, pode falar. Zé. Não, vai ser rápido, antes do intervalo ainda. Hoje é uma noite em que seria interessante o Grêmio adotar uma postura semelhante, e aí evidentemente que não é comparação com o adversário, o time que eu vou citar é muito melhor do que o Lanús, que é o São Paulo. Mas hoje é uma noite para o Grêmio adotar uma postura semelhante àquela que adotou nos jogos contra o São Paulo, especialmente no Morumbi pela Copa do Brasil. Porque se vai pegar o time cujo a principal qualidade é o ataque, a habilidade dos seus jogadores, o Esquivel chegando bem na frente, o De La Vega, que é uma promessa, o Sandy, que mesmo com 40 anos é perigoso, e um time cuja grande deficiência é a sua defesa, uma defesa que deixa muitos espaços, nada melhor do que você baixar as linhas, coloca ali Jeromel e Juan dentro da área, fechadinho, baixa laterais, Thiago Santos na frente protegendo, bloqueia esse ataque, que é o principal ponto do Lanús, e aproveita a velocidade dos 2 jogadores de lado, Léo Pereira, que é muito rápido, talvez seja o jogador mais rápido que tem no elenco do Grêmio, Léo Pereira de um lado e Ferreira de outro, e busca jogar no contra-ataque. Para mim, hoje é um jogo para o Grêmio jogar dessa forma, aproveitar, se precaver daquilo que o Lanús tem de melhor, que é a sua chegada à frente, e explorar aquilo que o Lanús tem de pior, que é os espaços da sua defesa. Nada melhor do que jogar explorando a velocidade pelos lados do campo. Bem, agora 11h43h30, a hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor, nós estamos debatendo o futebol pela Guaíba no Ganhando o Jogo.
Jogo são 11 da manhã, mais 50 minutos, a hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor. Estamos aqui debatendo futebol com a nossa equipe reunida. FTEC Centro Automotivo tem troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. A promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista. Quer saber o preço lá da sua revisão? Então lança os dados do seu veículo direto no ftecmecanica.com.br, que direto no sistema você já vai ter o retorno. Atendimento de 7h30 até as 18 horas, sem fechar ao meio-dia, e aos sábados das 7h30 às 12, fone 3907-1743, o WhatsApp é 98215-2996, Avenida Cairu 1447, no bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Bem, seguimos o debate aqui do Ganhão do Jogo. Os ouvintes estão participando. Um ouvinte aqui tem eu achei que até fosse o Gutierre, ele usa um cabelão. E ele me lembrou o Gutierre, mas eu não tenho cabelão. Não, mas tu tens uma foto em que tu tem um cabelo grande, volumoso, e parece esse ouvinte aqui na foto do perfil dele. Mas ele é o Marcelo, e ele disse: o padrinho tá participativo hoje, tirou uma onda com o Orestes. O Orestes tá cheio das animado teses. Hoje, tá animado. Não, claro, a segunda dose da vacina tá concluindo o efeito, já em mais uns dias ele volta para casa. Isso deve dar uma sensação de alvará de soltura, né, Orestes? O cara, 2 anos trancado em casa. Não resta dúvida, ó. Não resta dúvida, 1 ano e pouco trancado em casa, vou te dizer uma coisa, é danado. Eu só vejo vocês brilhar nesse microfone, aí eu fico fora, aí não dá pra aguentar, velho. Orestinho, mas não dá pra esquecer a máscara em casa ainda, né? Todo mundo ainda de máscara, tomando todos os cuidados sempre certinhos. De máscara. Vidrinho de álcool no bolso, padrinho. Sempre de máscara, tem vidrinho de álcool até dentro do carro, é brincadeira, mas faz parte, tem que ser assim, né? Giovanni Porto Alegre também manda mensagem, obrigado Giovanni. Diego Antônio diz: a característica desse lateral do Lanús, o Audi, é a velocidade. Fez um trocadilho aqui, o malandrão. Tá bom, eu não conheço. Poderia dizer que ele bebe muito também, né? É uma garganta esse cara. O Kurtz, o Cássio diz: bom dia, tô na escuta. O Cássio Kurtz é de Pelotas, ele sempre é breve, mas tá sempre com a gente. O Gabriel manda: eu maratonei o canal dele nessa semana, conteúdo de muita qualidade, avisa o Oliveira. O Gabriel tá te seguindo lá no... boa, obrigado, Gabriel. No teu canal. Lá no YouTube, valeu, bota Cristiano Oliveira lá, valeu. Tem uma cara de garotão, de óculos, deve ser daqueles caras assim, nerdzinho do futebol, tá sempre ligado. Aliás, ontem PSG decepcionou, hein? Gurizada que gosta... Eu quero falar sobre isso depois pra puxar um gancho pro futebol brasileiro, tá? Não deixa eu me esquecer, por favor. Com o Thiago Santos dando cobertura, Carlão diz o ouvinte aqui, será que o Maicon fica mais livre e volta a corresponder? Olha, boa essa observação. Cara, eu vou falar uma coisa, é um bom apontamento, mas gente, tem o Maicon versus Maicon nisso. A gente não pode, a gente tá falando do o Cristiano fez uma lembrança importante aqui no grupo, depois a gente vai falar. Também quero falar sobre isso, porque depois do meio-dia. Só para concluir esse assunto, tá? Gente, se o Maicon se tiver sei lá, melhor marcador do mundo, o Casemiro, que eu acho que é o melhor volante marcador do mundo, tá? Se tiver o Casemiro ao lado dele, ele vai continuar sem completar 90 minutos. A gente não pode mais pensar o time do Grêmio em cima de um jogador que não completa 90 minutos. 100 minutos. A briga 25 minutos. Não pode. A briga do Maicon é Matheus ou Maicon, né? A briga do Maicon não é por ter cobertura, a briga do Maicon é com ele mesmo. Ele perde uma briga que não tem como ganhar, que é com o tempo. Ninguém vai ganhar a briga do tempo. A questão do Maicon não é ter ou não ter cobertura, a questão do Maicon é que, infelizmente, ele não consegue jogar 90 minutos. E eu acho também que a gente volta pro vício que deve ser cortado do Renato Portaluppi, que deixa, que é a questão de estar sempre criando alternativas para manter um jogador que não tem 100% do seu rendimento. Então, não é que fique capenga, mas só que a gente sempre tem que projetar alguém que vá dar resposta também na marcação, também na velocidade. É claro, a inteligência e qualidade do Maicon não se compara com ninguém do elenco, mas mesmo assim o jogador tem que ter
não digo plena saúde, mas pelo menos para aguentar todo o jogo. E o Maicon sempre tem que ser substituído, gerando prejuízo nessa área da marcação, que eu acho que o Grêmio não pode mais ter essa ideia. Não, vamos colocar tal e tal jogador para colocar o Maicon. Não, todos os jogadores têm que dar o rendimento durante os 90 minutos, pelo menos na parte física. Aí o rendimento de qualidade e concentração dele vai ser conforme os jogos. Isso se considera também, mas vejo que a questão física é o mínimo que o jogador tem que entregar hoje. E o Maicon é assim, é um caso de quem vai te dar retorno durante 1/3 do tempo. 1/3 é muito pouco, cara. A maioria absoluta é sem o Maicon. Por que eu tô usando esse 1/3? Não, e o prejuízo porque nesse o Maicon meio é tempo assim, pode ser também significativo, né? Perdão te interromper, Oliveira, mas ele também acaba prejudicando também na questão da volta, né? De marcar. E isso pode prejudicar. Ele pode, claro, distribuir, mas depois prejudica. Bastante. E dentro dessa questão, assim, aspas, prejudicial, eu acho até que ele contribui mais do que prejudica, mas a questão é que 1/3 do tempo é com o Maicon e 2/3 sem. O Maicon não consegue jogar quarta domingo. Se ele joga quarta, ele não joga domingo. E quando ele joga 60 minutos. Então ele é um jogador que vai atuar 60 a cada 180 minutos. É 1/3. Então o centro do teu time, o principal jogador em termos de dinâmica do teu time, não pode ser um cara que vai jogar 1/3 do tempo. E eu falo isso há muito tempo, dizendo que é uma pena, cara, porque eu acho o Maicon um grande jogador. O Maicon tem uma característica que eu acho uma característica importantíssima para se fazer qualquer coisa, inclusive jogar futebol: inteligência. Ele é inteligente, ele pensa 2, 3 movimentos à frente. Só que, infelizmente, a perna não obedece mais. Dito tudo isso do Maicon, a gente tem que ir eliminando, né? Nesse debate, eliminando as coisas que vão ficando mais para trás e não tem como a gente discutir. A questão da saúde do Maicon, se ela impede que ele jogue, já é um agravante bem importante. Daí a gente vai para o que tem sido feito. Thiago Santos deu certo. O Jean-Pierre é o cara mais à frente. Só se mudasse o esquema e continuasse Matheus, Maicon e Thiago Santos. Não é a tendência. Aí tu vai reduzir a discussão. Não sai Thiago Santos, não sai Jean-Pierre, seria Maicon no lugar do Matheus Henrique, reduzindo ainda mais. Hoje, o Matheus Henrique, em que pese vários torcedores, eu sei, estarem incomodados com o Matheus Henrique, eu acho que ele evoluiu depois da entrada do Thiago Santos, e acho que tem mais para evoluir. O Matheus Henrique não é aquele jogador sofrível dos últimos jogos que o torcedor não aguenta, e talvez não seja também aquele que apareceu surpreendentemente até com seleção brasileira. Mas a discussão fica, Maicon ou Matheus Henrique? Hoje, Matheus Henrique. E aí ela, entre aspas, óbvio, é uma figura de linguagem, mas aí ela se encerra. Pois é, eu troquei aqui o aparato, como é que eu tô chegando agora? Melhor ou pior? Melhorou. Tá melhor. Melhorou, melhorou. Ele não tá cortando. Agora é que melhorou, tem um intervalo. Não, mas tem uma hora ainda pra falar. Eu fiz um câmbio aqui, e depois do intervalo quero registrar, a gente vai registrar uma notícia triste aí, e também não quero deixar de falar sobre o que aconteceu ontem entre PSG e City, puxando para algumas coisas diante de um gênio que tá acontecendo. A gente está vendo a história de um gênio que tem um título a cada 27 jogos em sua carreira. Joga 27 partidas, tem um título. Essa é a média do maior gênio contemporâneo dos treinadores de futebol. Mas também quero registrar uma morte. Isso aqui já piorou de novo, viu? Como é que tá? Piorou de novo? Não, no ar tá bom, quer dizer, tá melhor do que tava antes. Mas enfim, então, tá bom. Nós vamos pro noticiário e a gente volta em seguida então para abordar esses outros aspectos. O LG, sempre muito brincalhão, tá dizendo o padrinho Orestes a 1000 com o XY8. Os guris são malandrão. E o professor Ragné, parabéns, a Ana ontem foi a última a sair da aula virtual. Abraço pra ele, professor, a gente fez o trabalho, já ficou bem massa, viu? Escolhemos Cidade de Deus como filme. Fernanda Bagatini, as notícias da edição do meio-dia do Guaíba Notícias, e nós já voltamos com o Ganhando o Jogo.
Mais 5 minutos, estamos de volta aqui, Guaíba, com o nosso Ganhando o Jogo nesta quinta-feira, neste 29 de abril do ano de 2021, debatendo as coisas do futebol. A hora certa é de Carrefour, todos merecem o melhor. E nos intervalos da programação da Guaíba, você ouve as informações atualizadas da previsão do tempo. Ponto dos cafés, deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão, variedade de máquinas para atender a todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita 3325.009 e conheça o site pontodoscafés.com.br. Retomamos o debate, o Guimarães quer propor 2 assuntos aí, então vamos lá, Guimarães. Vamos agora nessa abertura só registrar aqui, porque é um cara importantíssimo pro futebol gaúcho, especialmente no resgate ao Cruzeiro, no resgate do Cruzeiro, né? Como um clube de ponta, a partir ali do início da década passada, falecimento do Dirceu de Castro, presidente do Cruzeiro, vítima de Covid. Ele foi, para mim, um grande responsável pela retomada do clube, ainda de Porto Alegre, quando o Cruzeiro volta a disputar a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, formando bons times, né? Times que tinham jogadores até que chegaram à dupla Grenal, como o Jô, o próprio Wagner fazia parte daquele time, o meia Diego Torres era também daquele time, o cara que jogou depois no Caxias e teve uma boa trajetória. Fábio, goleiro, que hoje está no São José. Fábio, goleiro. Teve um zagueiro chamado Léo, é isso? Léozão. Léozão, exatamente. Era um bom time do Cruzeiro. E o Dirceu zagueiro Claudinho também. Também foi o grande responsável por essa condução do Cruzeiro a fazer boas campanhas no Gauchão, especialmente na década de 2010. Atacante Jô. O Jô, já tinha falado do Jô. É um cara muito querido, um bom conhecedor de futebol, um cara que tinha um bom olhar no mercado. Conheci o Dirceu, um cara que sempre atendia a gente muitas vezes e com muita simpatia, um cara muito simpático, muito carismático, né? Daqueles presidentes carismáticos, o Dirceu de Castro. Morreu vítima da Covid, fica aqui minha solidariedade a toda a família do Dirceu e a toda a pessoa do Cruzeiro, grande responsável pela construção do estádio Cachoeirinha. Então, vai um grande abraço aí para os familiares. Uma pena, o futebol gaúcho perde um cara importante, um dos nomes mais importantes do futebol gaúcho contemporâneo, porque a gente tem grandes presidentes históricos e acho que o Dirceu é um dos grandes nomes contemporâneos e que nos deixou hoje. Além de dirigente do Cruzeiro, ele tinha também o além, né? Ele sempre falava sobre o além, toda a questão do nosso interior, toda a questão do futebol gaúcho. Eu tive a oportunidade de várias vezes entrevistá-lo ainda lá em Caxias do Sul. A gente brincava que tinha um comentário quinzenal na Rádio Caxias, a gente ficava 20, 30 minutos batendo papo sobre... O Cruzeiro era de menos, a gente falava sobre tudo, sobre todos os outros aspectos do nosso futebol, para compreender, para entender ainda melhor tudo que passa um dirigente, tudo que um clube do interior. E claro, o Cruzeiro, ele não tem a estrutura de dupla Grenal, ele acaba sendo sim um clube do interior. Resgatou o Cruzeiro, a torcida cruzeirista que era, como é que eu vou dizer, carente de um time que disputasse de igual para igual com os demais do nosso interior. O Cruzeiro ficou muito tempo fora das grandes competições, jogando terceirona, depois foi para uma divisão de acesso, chegando à Série A, chegando a fases decisivas de Campeonato Gaúcho, construindo essa arena lá em Cachoeirinha. Fica assim o meu abraço também, a lembrança ao querido Dirceu de Castro. A impressão que mais me ficou, assim, das entrevistas que tantas que fizemos com ele e tal, eu fiz em jogos do Cruzeiro também, com ele, o que mais me chamou a atenção, além dessa simpatia, dessa atenção com todos, mas era o conhecimento e a segurança do que ele estava falando, assim. Ele passava aquilo com tranquilidade, como disse o Magno, tinha todas as noções das limitações do Cruzeiro, nunca inventava, sempre deixava claro a dificuldade da construção da arena. Era um cara diferenciado, como a gente costuma dizer, e bem disse o Guimarães, fica mesmo na história do futebol
gaúcho, esse futebol do interior que é tão dificultoso para se fazer. Nós homenageamos ele em todos praticamente os programas da Rádio Guaíba hoje, no Bom Dia com o Voltaire Santos, com o La Maison Porto, misturei os Voltaire aqui, com o Voltaire Porto. Depois no Agora com o Guilherme Bauer, e agora estamos reforçando pela iniciativa do Carlos Guimarães, a qual eu me associo, essa homenagem que é merecida. Estamos diante daquela figura que a gente pode associar à ideia do abnegado, mas o abnegado que deu certo. Não fosse as ações do Dirceu, não fosse as iniciativas dele, não fosse a sua luta permanente, talvez o Cruzeiro já tivesse desaparecido ou não tivesse o tamanho que tem hoje. E não tivesse essa história para contar daquele bom time referido pelo Guimarães, pelo Oliveira e pelo Gutierrez. Então é um espaço que vai ficar vazio no futebol, e é um desafio para aqueles apaixonados pelo Cruzeiro que alguém se dedique a tentar compensar essa ausência, sob pena de colocar em risco paixão, né, o Cruzeiro com o tamanho que tem, com os projetos futuros, porque ele era o grande condottiere desses processos todos do time do Cruzeiro. Era o grande líder, era a grande cabeça, era o grande mentor, o que estimulava, o que incentivava e que tomava a frente para a busca das realizações. A família fica o nosso sentimento pela perda, de solidariedade e de pesar. E o mundo do futebol deixa de ter, assim, na convivência diária, uma figura muito fraterna e muito exemplar para todos pela sua conduta. Era um apaixonado pelo Cruzeiro e apaixonado pelo futebol, e a partir desta paixão fazia disso a sua vida e materializava os seus sonhos. Ele nos deixa esse legado. Sabe que teve um jogo emblemático. Eu fiz esse jogo em 2011. Que foi o dia que o Cruzeiro, fevereiro de 2011, que o Cruzeiro eliminou o Inter dentro do Beira-Rio nos pênaltis, Inter B. É interessante, até vou passar rapidinho aqui a escalação, tá, do Cruzeiro. Fábio Marcos. Foi o dia do fim do Inter B. Exatamente, do Roberto Sigma chutando o balde no vestiário, dizendo que ia acabar com o Inter B. O Inter B, Anderson Moreira, inclusive. Fábio, Márcio Lima, Sandro Miller, Léo e Zada. Eu lembro do Zada. Alberto, Almir, Faísca, Everton Faísca, grande figura, Diego Torres, Jô, tem ainda aqui Alberto, Almir, Faísca, Diego Torres, Jô e Adriano. Ainda entrou o Juninho Botelho, o técnico foi o Leocir da Lastra. O time do Inter B eu vou ter que colocar aqui, né? Agenor, Kleber, o lateral direito, Kleber Silva, Rodrigo Moledo, Romário e Massari, Juliano, Elton, Thiago Humberto, Marquinhos Gabriel, Ricardo Goulart e Guto. Ainda entrou no segundo tempo Marinho, o próprio Marinho, técnico Anderson Moreira. Foi emblemático porque o Cruzeiro elimina o Inter de um campeonato gaúcho e alcançaria ali a semifinal do gauchão de turno, né, do gauchão. Taça Piratini na época. Ousado que eu achava que o goleiro fosse aquele que veio pro Grêmio. O goleiro do Cruzeiro. O Graça também jogou lá. O Graça bem depois. O Graça foi uns 5 anos depois. Isso, o Fábio é o Fábio do São José hoje, mas o Graça jogou lá. O Graça joga também bem contra o Inter, no momento que o Cruzeiro estava construindo o seu estádio, e o Graça fecha o gol num jogo contra o Inter, se eu não me engano, o Anderson, 2015. Ali o Graça fecha e o Grêmio contrata o Bruno Graça. A estreia do Undershow em Gravataí. Aquele jogo da polêmica do pênalti. Isso. O Cruzeiro estava mandando os jogos dele lá no estádio Gravataí, no estádio Cerâmica, Vieirão. E foi ali o início de 2015. Também estava nesse jogo, estreia do Anderson, e o Bruno Graça pega muito, e aí o Grêmio contrata. Isso é 2015. O Fábio o 4 anos antes. O Bruno Graça, o Graça foi bem depois do Fábio. Quando o Graça joga no Cruzeiro, o Fábio está no São José já. O Bruno Graça, ele era um pegador de pênalti da base do Inter. Ele era reserva do Muriel na base do Inter. E quando tinha decisão por pênalti, o treinador fazia a troca, guardava a última troca até o finalzinho. Ali pelos 45 do segundo tempo mudava, como o Van Gaal fez na Copa do Mundo, lá que ele tirou o Silesen para colocar o Crew. Ele mudava para entrar o Bruno Graça e pegar os pênaltis. Sempre foi um conhecido pegador de pênaltis, o Bruno Graça. E não o Muriel. Ele era reserva do Muriel, mas quando tinha decisão, ele assumia o lugar do Muriel.
Bom, então tá feita Enfim, eu acho que é importante, né? Feito. Eu só queria colocar que, cara, me deu uma saudade agora de fazer jogo. Pode passar, tá? Essa saudade, não tem problema. Em Gravataí? Gravataí, cara. É charmoso legal, lá, né? É charmoso. Verão, aquele calorão, levando choque a tudo e a torta e a direita. Não levo mais, porque eu peço pros caras tudo isolar, os caras não conhecem, o Leandro, o Ivan, o pessoal, Pazini, então, eu peço pra isolar tudo, isolar minhas mãos, eu não tomo mais choque, porque eu já tomei muito choque nessa vida. O choque era no Passo da Areia, cara, o Passo da Areia antes das reformas era cabine elétrica. Tu não podia colocar a mão na mesa que levava choque. Pra quem não conhece os narradores e comentaristas, quando eles entravam, às vezes os dois saíam da cabine pros dois entrarem. Não, eu isolo tudo. Absolutamente tudo, porque já tomei muito choque. E tu lembra bem, né, Orestinho, como é que funciona? Aqui, ó. Eu meto fita até. Eu sei. Sabe onde? Já fiz jogo contigo assim. Eu fiz vários jogos aí com o Guimarães. O Guimarães botava fita pra tudo que é lado para não tomar choque. E outra coisa, eu fiz um jogo em Gravataí que era tão quente que o meu comentarista levou um ventilador. E quando ele ligou, os papéis que eu tinha colocado na mesa voaram todos lá para baixo. Orestes, eu fiz jogo, Orestes, eu fiz jogo com o Adubini sem camisa. Tu pensa no nível assim extraordinário, uma cabine do interior 2x2, o Adubini é o Haroldo de Souza. Uma cabine 2x2, um sol de rachar e ele tira a camisa e começa, como eu também fumava, a gente fumava junto, mas imagina uma cabine 2x2, os dois fumando e ele sem camisa, tu pensa na cena lamentável que foi aquilo. Nossa! E o Mário Lima, Orestes, Mário Lima também, já houve com o Luiz Magno, só que o Luiz Magno faz em casa, o Luiz Magno é um cara que é mais comedido, mas já houve por parte de Mário Lima seminudez em locais públicos. Não é muito bonita. Só isso. Bem, o Carlos tinha um outro assunto quando eu fazia jogo na Ubra, viu, Zé? Quando eu fazia jogo na Ubra também havia seminudez, mas os registros da época não me pegaram, graças a Deus. O Carlos queria fazer uma proposta de debate de um outro assunto que ele disse que começa na Europa e termina aqui. É uma daquelas viagens que eu tenho, mas eu acho que é legal o debate, tá? Cara, ontem eu vi Paris Saint-Germain e Manchester City, tá? Cara, os três melhores jogadores do mundo hoje são Messi, Kevin De Bruyne e Neymar. Não sei se nessa ordem, mas para mim são os três melhores jogadores do mundo. O Neymar, ele tem uma antipatia no marketing que não permite que ele seja sempre indicado, só que a capacidade dele jogar é uma loucura. E o Kevin De Bruyne, ele não é carismático, ele é tímido, ele não é midiático, e aí também dá a ideia que ele fica um pouco atrás. Por mais que o Lewandowski tenha levantado o caneco de melhor do mundo na última temporada, cara, o De Bruyne é muito melhor que o Lewandowski, o Neymar é muito melhor que o Lewandowski em termos técnicos, em termos de capacidade, e o Messi nem se fala. É um absurdo. O Cristiano Ronaldo para mim já cai um pouquinho, até porque hoje o grande centroavante do campeonato italiano para mim não é o Lewandowski, para mim não é o Cristiano Ronaldo, para mim é o Lukaku, e então acho que já tem aí uma queda do Cristiano Ronaldo, a ponto de ver um Kevin De Bruyne ontem jogando de falso 9, com explicação por que ele jogou de falso 9, coisa que ele já tinha feito e acabado com o primeiro tempo no Brasil e Bélgica, Copa 18. Eu achei um espetáculo o que o Guardiola fez ontem. O Guardiola ditou o ritmo como ele quis do jogo. Ontem foi duelo do melhor jogador do mundo, talvez, que é o Neymar, junto com esses dois que eu falei, que eu tenho dúvida realmente, contra um especialista que, em princípio, você olha a escalação e vê ali Agüero, Sterling e Gabriel Jesus no banco, o cara vai jogar sem ataque? Não. Ele coloca o De Bruyne de falso 9, ele abre o Mahrez e o Foden para ter uma jogada de flanco e ter o controle da partida pelo tempo, e ele explicou isso depois. Isso é coisa meio de obra-prima, assim, não, eu quis fazer isso e eu consegui fazer isso, mesmo sem jogar muito bem, porque a partida do City é uma partida muito mais tática do que técnica. Verdade. E ele disse, eu quis fazer isso, eu quis controlar o Paris Saint-Germain. O que ele falou? Se eu der campo e conseguir dar a transição para Neymar e Mbappé, eu vou me ferrar, gente. Eu tenho Neymar e Mbappé do outro lado. O maior velocista do mundo e o outro é um cara que descola soluções incríveis sem a bola. Só que se eu jogar lá atrás, eu também vou dar campo. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar o tempo do jogo no meu tempo.
para que eles fiquem fora do tempo que eles gostam. E ele fez isso. A gente está diante de um gênio, de um cara que tem essa capacidade, que daqui a pouco vai errar, que não deu ainda com o City uma Champions League, eu acho que está muito próximo esse ano de acontecer, mas de um gênio absurdo, de um cara que ganha um título a cada 27 jogos na sua carreira. Essa é a média do Guardiola, que no fim de semana ganhou a Copa da Liga Inglesa. Eu acho ele uma das coisas mais sensacionais. E aí a gente entra no jogo de posição, que é o modelo que o Guardiola coloca. Mas é um modelo de posição adaptado, conforme circunstâncias do próprio jogo. Isso é o desafio, talvez, de trazer para cá, óbvio que sem os recursos que ele tem, e óbvio também sem o talento que o Guardiola tem. Miguel Ramírez, ele não é o Guardiola, tá? Ele não é o Guardiola, mas é um ensinamento de que as coisas no futebol não são estáticas, de que as coisas no futebol são adaptáveis e cada jogo tem a sua fala. Eu me emocionei ontem ao ponto de daquelas coisas tipo, cara, é legal trabalhar com futebol para ver isso que está acontecendo. A entrevista do Guardiola foi daquelas coisas que me emocionou mesmo, porque eu gosto disso no futebol. E dá para trazer para cá, adaptando, óbvio que guardadas todas as devidas proporções. E a genialidade dele não tá só na tática, né? Tá como ele explica o jogo em termos de estratégia de jogo, não é estratégia tática somente. Ele pensa o tempo de jogo. Visivelmente ele cansou o PSG ontem. E era uma estratégia dele cansar o PSG. E essa ideia que o Guimarães falou do De Bruyne, quem viu o segundo tempo, principalmente depois que ele sentiu que ele estava dominando a partida, que era o momento de tentar a virada, e até conseguiu a virada em lances um pouco, não digo fortuitos, mas assim, uma falha do Navas, outra falha da Barreira, mas produziu. Os gols não saíram dessa produção, mas ele produziu. E essa jogada, essa tentativa de enganar a defesa, que é muito boa, óbvio, a defesa do PSG. O PSG também é um bom time, viu? Eu gosto bastante desse PSG do Pochettino. Mas essa questão de volta e meia, quando a defesa do PSG se dava por conta, tava ou o Foden ou o próprio Mahrez dentro da área como centroavantes. Por quê? Porque o De Bruyne jogava mais à frente, mas saía e deixava esse espaço. Teve várias vezes que o Phil Foden saiu na frente do Navas, até acho que errou alguns gols importantes. O Mahrez marcou um dos gols, mas mais do que isso também recebeu em oportunidade de finalização dentro da área. É muito interessante como o Guardiola evoluiu o seu jogo. Ele sabe fazer um jogo de várias maneiras. Ele implementa o seu jeito de jogar, mas ele adapta e adapta muito bem. Na própria Inglaterra ele mudou esse jeito de jogar. Ele não perde, entre aspas, tempo com a bola se não for necessário. Ele dá ela ao adversário ou ele acelera com ela se também for necessário, diferentemente do início da carreira. E aí talvez não seja nem evolução, seja só conhecimento mesmo, saber como agir diante de cada circunstância. Eu vi o jogo ontem e fiquei absolutamente feliz. Como disse Guimarães, ontem foi um jogo que a gente olha e sem perceber a gente está sorrindo na frente da televisão. Sem perceber. Dizendo, cara, que negócio espetacular que é esse trocinho aí chamado futebol. Que negócio maravilhoso que é esse negócio chamado futebol. Primeiro em relação à qualidade e tá diretamente relacionado evidentemente ao dinheiro. Ontem estiveram em campo 2 dos 3 melhores times do mundo. Para mim os 3 melhores times do mundo são Manchester City, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, nessa ordem. City primeiro, Bayern de Munique e PSG. Até dá para fazer uma ressalva porque o PSG eliminou o Bayern de Munique nas quartas de final em 2 jogos muito legais. E é interessante ver o que fez o Guardiola ontem, e algumas das explicações foram dadas agora pelo Guimarães e pelo Gutierrez. Ele fez no intervalo para o segundo tempo, para buscar a virada e conseguir, em termos de marcação, um negócio que falando pode parecer óbvio, mas em termos de execução foi genial. Ele fez 2 coisas que no futebol a gente chama, primeiro de indução e a segunda de formação de pares. O que é a indução? Quando você vai adiantando a sua marcação, e se você quer estabelecer uma sobra lá atrás, e quando você joga contra um time que tem Mbappé e Neymar, tem que ter uma sobra, então alguém vai ficar sozinho no outro time. Quem é esse alguém? Você induz.
E vai induzir quem? Com base em movimentos corporais e até em movimentação, vai induzir o adversário, no caso o PSG, a jogar a bola para quem está encurralado. Em geral, um cara que está perto da linha de fundo sem espaço, ou alguém que vai se ver obrigado a dar o chutão, que o PSG até não faz muito. Então tenta sair jogando por baixo e aí entra a formação de pares. Você estabelece uma marcação que não é individual, mas os jogadores do seu time formam pares, tipo assim, olha, no meu setor tá o Gueye, peguei o Gueye. No meu setor tá o Marquinhos, peguei o Marquinhos. E a partir daí você deixa o PSG sem soluções. Até o momento em que você, pela agressividade com que está jogando, pela linha alta com que estabeleceu a marcação, vai recuperar a bola. E o Manchester City ontem recuperou essa bola várias vezes ao redor da área do PSG. E aí entra conceito de Guardiola, de Cruyff, conceito básico do futebol. Lógico e básico. Quanto mais perto do gol adversário você rouba a bola, mais perto você está de fazer o seu gol. E a partir daí o Manchester City cresceu no jogo, já com o PSG cansado, um PSG que com base nessa saída não conseguiu explorar, especialmente o Neymar como podia no segundo tempo, embora eu acho que o Neymar seja de fato um dos principais jogadores do mundo hoje, só que aí chega um ponto em que o PSG se vê encurralado, que é justamente a ideia que o City queria fazer que o PSG se sentisse. E aí Kimpembe não tem para onde jogar a bola, Marquinhos não tem para onde jogar a bola, Paredes fica vigiado, Neymar marcado, Verratti se obriga a voltar, o Mbappé não recebe a bola com espaço para correr, e aí o City avança e aos poucos, naturalmente, com naturalidade, ele vai tomando conta do jogo. E mas, aí, meu velho, um time com Mahrez, com De Bruyne, com Bernardo Silva, com Gundogan, com Foden, um time com esses caras, quando se sente à vontade no jogo, aí a coisa realmente se estabelece ao ponto de ser meio caminho andado. Então, com essa movimentação do intervalo pro segundo tempo, o Guardiola liquidou a saída de bola do PSG e estabeleceu o seu time como o time dominante no jogo. Aí a vitória surgiu e foi uma vitória muito legal, uma vitória que teve como protagonista Pep Guardiola. E assim, é muito interessante porque aí tu começa a observar o jogo, essa mudança que o Cristiano fala, aí no segundo tempo tu começa a ficar cuidando, né? O que eles vão fazer, como vão fazer. E assim, tem uma expressão que a gente usa no futebol que é tem treino, esse time tem treino. Eu vou usar uma outra, é ensaio. O time do Manchester City, ele é ensaiado, ele é trabalhado. Tivemos alguns momentos, principalmente nesse segundo tempo citado pelo Oliveira, em que era ensaiado, sincronizado. Eram 8 jogadores marcando na frente. 8. Uma linha inicial de 4 e uma outra linha com 4 atrás. E tu via formação que eles estavam pressionando. Exato, no campo ofensivo. E assim, deixar bem claro, já falei isso antes, e eu acho que o Guimarães e o Oliveira concordam, porque o próprio Oliveira falou que é um dos 3 melhores times. Olha que o PSG tem jogadores e um bom treinador, hein? Mas ele foi encurralado pelo time do City. Muito e não bom. Foi encurralado no sentido de goleado, super dominado, sabe, humilhado. Não. Foi num duelo difícil, ele conseguiu superar com conhecimento, com ensaio da equipe. O que faz o De Bruyne é muito interessante. Eu já tinha visto algumas análises dessas mudanças do Guardiola com o De Bruyne no campeonato inglês e aí passei a observar mais isso. E ontem ficou nítido essa mudança, essa liberdade que ele dá ao De Bruyne. Se o De Bruyne quiser aparecer na área, ele vai aparecer com o Bernardo Silva, com o Mahrez e o Foden junto dele. Se não, ele dá uma recuadinha, gera um Deus nos acuda na defesa adversária, com os caras entrando em espaço, e um cara que é capaz muito de armar jogadas, que é o Kevin De Bruyne. Guardiola tenta fazer com De Bruyne, guardadas as devidas proporções, o que ele fez com o Messi de falso 9 no Barcelona. Ele tenta, não uma reprodução completa, mas ele tenta uma reprodução similar desses movimentos. A gente está diante, bom, para mim não é nem diante, para mim nós estamos, tá? Nós estamos na melhor temporada de Pep Guardiola desde que ele saiu do Barcelona. O Manchester City joga
de uma forma assim, parece que os movimentos são automáticos. O resultado respalda isso, tá? O City chegou pela primeira vez na história, eu acho, na semifinal de uma Champions League e tá aí bem encaminhado para chegar à final, embora a decisão não esteja definida. Decisão definida é boa, né? Embora o jogo não esteja decidido, melhor dizendo, o confronto não esteja decidido, tem muita coisa para acontecer. Não é absurdo o PSG ganhar do City, não é absurdo. Como dissemos, são 2 dos melhores times do mundo. O PSG já eliminou o Bayern de Munique, que é o atual campeão, que inclusive bateu o próprio PSG na última Champions. Então é um duelo de titãs. Pode o PSG ganhar? Pode. Mas mesmo assim, o City acabou de vencer a Copa da Liga final de semana, como lembrou o Gutierrez e o Guimarães. Ele no campeonato inglês tá com 500 pontos na frente do seu rival, o United. E para ser campeão é uma questão de tempo. Eu até não sei se não pode ser campeão já na próxima rodada, matematicamente. Enfim, ele vai ser campeão, léguas na frente. Ele está muito acima dos outros. E na Champions League chegou pela primeira vez na história uma semifinal e pode chegar na final e ser o campeão, que é o grande objetivo de todo esse investimento do Manchester City nos últimos anos. Então nós estamos na melhor temporada do Guardiola desde que ele saiu do Barcelona. Não é uma era definitiva, como foi aquele time do Barça dele, que foi o melhor time que eu vi jogar. O melhor time que eu vi jogar foi o Barcelona do Guardiola. Eu acho que não é para tanto ainda, mas é a melhor temporada do Guardiola desde que ele saiu do Barcelona. É a melhor temporada dele no City, que está chegando a sua 3ª ou 4ª temporada no City, melhor do que as 3 que ele teve no Bayern, que também foram excelentes, onde ele ganhou tudo exceto Champions League. Para mim é a melhor temporada do Guardiola desde que ele saiu da Catalunha. E não me entendam mal, mas entre Bayern, o City e o Barcelona é o, entre aspas, pior material humano que ele tem. Não me entendam mal, são excelentes jogadores, grandes jogadores, mas não é o melhor grupo de jogadores do mundo hoje o Manchester City. Não é mesmo. E não é o que o Guardiola mesmo trabalhou. Aquele do Bayern que ele tinha era melhor, o do próprio Barcelona era melhor. Claro que é um grupo de jogadores lá em cima, dos 5 melhores, dos 3 melhores do mundo, mas eu acho que o Guardiola, tenho convicção que o Guardiola faz toda a diferença nesse time do City, claro, que é sim qualificado, claro, é sim, mas que fique claro, não é o melhor plantel de jogadores com que o Guardiola já trabalhou. E ontem até se pegar a escalação... Vai, Guimarães. Ele tem uma troca só, que é a saída do Cancelo para botar o Zinchenko, que é uma troca tática. Eu acho um time bom, tá? Eu acho que tem para mim talvez o melhor jogador do mundo atualmente, que é o De Bruyne. Os outros jogadores a gente poderia apontar como jogadores que não concorreriam a uma... Mais que o Mbappé? Na minha opinião, muito mais. Mas muito mais. Assim, com sobras. O De Bruyne em relação ao Mbappé, na minha opinião. Aliás, eu acho o Neymar melhor que o Mbappé. O Mbappé é um touro, um belíssimo velocista. Tá na temporada que ele tá fazendo mais gols, ele tá aprimorando isso também, mas a capacidade... Ele tá mais perto do gol, né? Ele tá colocado como centroavante. Isso. É uma temporada fantástica, definidor, mas a capacidade cognitiva do De Bruyne, arrisco a dizer que só o Messi tem hoje no futebol mundial. A capacidade de inteligência de leitura. Diga. Não, o De Bruyne pra mim ele é fantástico, ele tá entre os melhores do mundo pra mim já há uns 3, 4 anos. Ele não tem, como disse o Guimarães, a mídia de outros, e aí a mídia não quer dizer a atenção, ele não tem o ser midiático que o Cristiano Ronaldo, por exemplo, você vai associar a sua marca ao Cristiano Ronaldo, não ao De Bruyne. Mas o De Bruyne eu acho que ele joga, ou está jogando mais. Ele não tem a importância que tem pro futebol o Messi, ele não tem a importância que tem pro futebol o Cristiano Ronaldo, mas ele vem num momento extraordinário, que não é mais momento, né? É a fase desse jogador que já dura aí 3, 4 anos. Vem num momento e ele tem uma espetacular há muito tempo. Eu não tenho dúvida, viu, Godinho? Eu não tenho dúvida. Diga. Se o City ganhar a Champions, que vai ser campeão inglês, né? Se ganha a Champions, o De Bruyne vai ser o bola de ouro. É bem possível. E ele tem uma coisa muito merecida a bola de ouro. Ele tem uma coisa que eu aprecio muito no jogador, e o Oliveira acabou de citar nesse programa,
para se referir ao Maicon, e é uma coisa que eu aprendi assim, acompanhando futebol com meu pai. Meu pai sempre deu muita bola para isso, assim. Meu pai gostava muito do Falcão, de jogadores assim, que jogam com a cabeça erguida, né, que pensam o jogo. O De Bruyne é extremamente inteligente. Eu acho que é um dos jogadores do futebol mundial hoje, desse nível que ele está hoje, eu acho que é dos jogadores mais inteligentes que a gente tem no mundo. Inteligência de jogo, de entender o que fazer, como fazer e até orientar seus companheiros para que façam também. Até a braçadeira de capitão ele já está ostentando, né? Ele hoje é o dono do time totalmente. E ele está sendo alçado a isso. Ele está sendo, digamos, incentivado, provocado a isso pelo Guardiola. E não tem nem 30 anos, né? Faz 30 essa temporada. E aí só uma coisa que eu acho muito interessante destacar também aí para puxar aqui pro lado brasileiro. Eu acho que sim, que Neymar é um dos melhores jogadores do mundo, talvez entre os 3, certamente entre os 5, 6 melhores jogadores do mundo. Para mim, o melhor do mundo na última temporada, a escolha do Lewandowski foi uma escolha absolutamente justa. O que ele fez na última temporada foi fantástico, o Lewandowski, deveria ser ele mesmo escolhido como foi, e nessa o De Bruyne muito bem encaminhado. Mas eu queria pegar um outro jogador, que para mim hoje é o melhor zagueiro do planeta. Ele é brasileiro e chama-se Marquinhos. Tá jogando muito, Marquinhos. Tá jogando muito. Pra mim é o melhor zagueiro do mundo, o Marquinhos. E às vezes joga de volante, né? Mas como zagueiro, pra mim, ele é o melhor zagueiro do mundo. Di Maria foi mal ontem, gente? Não, pior que não. Eu não achei o Di Maria mal. Não, também não achei. Também não achei, mas eu acho o Di Maria abaixo dessa turma que a gente tá falando. Alguém me mandou aqui que o Di Maria foi o melhor em campo. Abaixo. Não, o Di Maria jogou bem. O Di Maria jogou bem. Não, jogou bem, cara, jogou muito bem. Pra mim, De Bruyne, Mahrez foi muito bem também. Isso. Eu acho, pra mim o melhor em campo foi o De Bruyne, tá? Mas não foi mal o Di Maria, não. Eu só acho o Di Maria abaixo dessa turma. Concordo com o Oliveira a respeito do Marquinhos. Eu acho o Marquinhos hoje um jogador que evoluiu muito. Tem uma capacidade de defender, de participar, de leitura de jogo que são muito boas. Um zagueiro que passou por um processo muito bom de evolução. Marquinhos já está nos 7 anos, ou seja, está naquela idade de auge de zagueiro, inclusive. É uma temporada espetacular do Marquinhos. E ontem foi um jogo delicioso, assim, para a gente ver, sabe? A gente às vezes vê muito jogo ruim. É legal ver um jogo desse tamanho, com todas as suas dimensões, com todas as suas camadas e todas as suas particularidades. A elite do futebol mundial está muito bem servida. A gente está diante de espetáculos muito legais. Eu sou, às vezes, um pouco saudosista, eu admito. Tempo bom era aquele, tal, mas quando eu vejo um jogo desses passando ao vivo, eu fico pensando, não, cara, a gente está bem servido, de muitas coisas do espetáculo futebol. Só parar para olhar com boa vontade também, né? Como eu fiz ontem, foi magnífico ter assistido. Mas sem querer interromper o Guti, né? E acho que vale para os 3 comentaristas. Eu estou estudando aqui bastante atentamente, não acompanho tanto futebol europeu, mas quando você vai chegar aqui no Brasil, hein, pra gente sorrir olhando um campeonato brasileiro, uma Libertadores da América? Não dá tempo, né? Mas não dá tempo. É que eu adorei a viagem, né? Tirar os caras. Não. Qualidade nunca vai chegar, tá? Qualidade nunca... Não, eu tô falando sério. É que qualidade nunca vai chegar porque tem dinheiro, né? Sim. Por mais que boa parte desses jogadores sejam brasileiros, a gente tá falando aí de Neymar, de Marquinhos, mas aqui, a qualidade tem a ver com dinheiro. Quem tem mais dinheiro vai comprar essa qualidade. Então eles têm mais dinheiro e eles vão comprar a qualidade dos caras que surgem aqui. Agora, o pensamento tático, em geral, o que demora é um período de 10 anos. Em geral, as novidades táticas elas vão aparecer no Brasil 10 anos depois de terem surgido ou terem chegado a um destaque na Europa. 10 anos é o que demora, mais ou menos. A Aninha falou uma coisa que eu estava pensando, eu estava acompanhando e pensando a mesma coisa que ela. Eu falo, que vontade, né, de ver um negócio assim aqui, né? Ali, Vocês acham que isso aí, para nós chegarmos aqui no Brasil, aí seria uma utopia ou ainda poderíamos chegar? Mal comparando, é deixar um Ramírez trabalhar, um Crespo trabalhar, um Sampaoli trabalhar. A gente consegue ver algo parecido. É muito longe. Primeira coisa é a qualidade, que o Cristiano Oliveira falou, né? Tem muita diferença de jogadores, mas a gente já viu algumas coisas. A gente pode acelerar esse processo trazendo bons treinadores, né? Não adianta trazer estrangeiro por trazer.
Acho que o Crespo é capaz de fazer algo parecido, o próprio Ramírez, diferente do Jesus, por exemplo, que colocou um futebol muito interessante, mas não é a mesma maneira. O Sampaoli já é mais parecido. Agora, quanto ao Marquinhos, eu estava até olhando o jogo ontem e chamava a atenção da minha namorada sobre ele, assim, porque a gente fica encantado vendo ele jogar. E não é assim, só a questão defensiva, como o Guimarães citou muito bem, e nem o fato dele fazer gols. Ele tem 5 gols em mata-matas de Champions League, isso não é pouco para um zagueiro. Mas é impressionante como ele entende o papel dele quando ele tem a bola no pé. A gente adora dizer, né? O zagueiro que sai com a bola, o zagueiro que sabe jogar, o zagueiro construtor. Esse sim é um cara que realmente constrói as jogadas para a equipe do Paris Saint-Germain. Ele dá superioridade numérica para a linha da frente. Ele passa a ser ele o cara que sai, ele o cara centralizado com a bola, e ele dá a chance para um De Rossi, por exemplo, que é um volante, a gente conhece ele como um volante. O De Rossi ontem era o armador mais perto do Neymar e do próprio Mbappé e do Di Maria. Ele possibilita que o time dele avance. Ele joga muita bola mesmo, Marquinhos. Verratti. Verratti. Me confundi com os dois italianos. O que tu tinha dito? Não prestei atenção. Mas antes disso, Guima, só que eu prestei atenção em algo, me focou bastante isso, que é a questão da inteligência, né? Que nessa disputa de bola, nessa proposição, que a gente não fala somente aqui até colocando um gancho no que o Oliveira disse, a gente também precisa doutrinar, entre aspas, quem assiste este jogo para entender o que existe tudo por trás. Porque a gente fala dessa discussão do internacional, de jogo de posição, parece que é muito mais uma doutrinação pro torcedor entender aonde vai chegar, não querer um resultado imediato, porque a gente vive naquela, ou é retranca ou é ataque total. Esse é o estilo de jogo aqui no Brasil, principalmente quem vem apagar incêndio, ou faz um ou faz outro. Mas também doutrinar quem assiste a entender essa concepção de lógica, o que o treinador pensou, o que se espera, e não pensar em pontos, né, ou específicos do gramado. Eu acho que isso é muito importante, faz parte também dessa evolução. O crescimento do torcedor, aquele que vê o jogo. O Marquinhos, ele saiu, Ana, da base do Corinthians para Roma, sabe por quanto? Quanto? 1 milhão de euros. Imagina. E uma medalha. Hoje ele vale 100 vezes mais. E um muito obrigado vai com Deus ainda. Ele saiu menino. Não, a medalha afanada não foi dele. A medalha afanada foi do Matheus Vidot, goleiro. Foi do goleiro. Ele era o capitão daquele time. Uma medalha saiu com 18 anos pra Roma, 1 milhãozinho. Desse presidente da CBF, mas ele tava naquele pódio quando o objeto do goleiro campeão da Copa São Paulo foi surrupiado. Só comparação Brasil, é verdade, por esse presidente da CBF, pra tu ver a situação. Mas só nessa comparação Brasil-Europa, tá? Eu acho que é importante e justo que a gente faça, e como diria aquele outro, intelectualmente honesto, que a gente sempre faça a ressalva e guarde as devidas proporções. O futebol brasileiro não vai chegar, talvez nunca mais, no nível que a Europa apresenta, não vai. Mas trazendo para cá e proporcionalmente trazendo para cá, a gente tem boas coisas sim. O Grêmio do Renato o futebol brasileiro nunca esteve, na verdade, Guimarães. Os europeus sempre tiveram mais dinheiro e mais organização que nós. A nossa diferença é a qualidade individual da nossa mão de obra. Teve, Zé. O Santos era o melhor time do mundo nos anos 60, o Botafogo talvez o segundo melhor. Mas o Santos era melhor porque tinha Pelé e bons jogadores, mas os times europeus, Milan, Bayern, sempre foram mais organizados, melhor estruturados. A estrutura do Santos de hoje é um pouquinho melhor do que era com o Pelé, mas é aquela que conhecemos. Mas mesmo assim, em termos de jogadores, era superior, e os jogadores não iam assim tão cedo. Pelé constrói a sua carreira no Brasil, Zico consegue construir no Flamengo. Se a gente puxar isso para os tempos atuais, o Pelé com certeza, ele aos 16 anos, antes da Copa 58, antes dele ter brilhado, né, ele já iria para um clube europeu. Mas não dá para comparar coisas incomparáveis, se me permite, Guimarães. Nós estamos falando de seleções, de constelações, clubes riquíssimos que contratam os melhores jogadores de vários países e formam seleções. Mas é por isso que eu falei do dinheiro, Zé. É por isso que eu falei que em termos de qualidade nunca vai chegar esse momento, porque eles hoje, a mão de obra boa, vamos supor que sempre teve no Brasil e acho que sempre vai continuar tendo, antes os caras passavam a carreira inteira aqui. Agora, com 18 anos, eles estão no Manchester City, no PSG e no Barcelona. Então eles já são mais organizados, já tem técnicos muito melhores do que os nossos. E tem dinheiro para contratar a mão de obra de fora, logo os melhores times do mundo estarão sempre na Europa. Né? Mas tem coisas que podem ser igualadas, proporções, né? Gutierrez, viu? Só para finalizar, a gente tem, eu acho que não tem aproximações, tá, Guti? Eu discordo um pouquinho, não tem aproximações. A gente tem que colocar, eu acho que como eu falei,
intelectualmente honesto, é a gente fazer a gente entender que as coisas boas, na medida das proporções que essas coisas boas têm a possibilidade de acontecer, que nunca vai ser na Europa. Eu acho que o Grêmio do Renato, lá 2016, 2017, uma coisa muito boa para o futebol brasileiro. O Flamengo do Jorge Jesus foi uma coisa muito interessante para o futebol brasileiro. Mesmo o Corinthians do Tite antes tinha sido uma coisa interessante. O que eu quero só é que essas coisas interessantes, guardadas as proporções, entendendo que o Grêmio do Renato, o Flamengo do Jorge Jesus não podiam competir com os europeus no seu altíssimo nível, não podiam competir, não tinham condição de competir. O Liverpool jogou mal para ganhar do Flamengo, e sim, o Real Madrid jogou menos para conseguir para ganhar do Grêmio por 1-0, e mesmo assim venceram, tá? É uma competição desigual, mas foram coisas boas apresentadas aqui no país, essas duas equipes. O que eu quero é que essas coisas elas voltem. A criatividade de ter um jogo de circulação de bola, como tinha o Grêmio, a criatividade de ter um jogo tendo a técnica priorizada, como foi o jogo do Jorge Jesus, e guardadas mais ainda essas proporções e com elenco curto. O que fez o Bragantino, por exemplo, no último campeonato, é uma coisa para a gente valorizar. Foi um time super criativo na montagem, na concepção e na organização para jogar dentro de campo. O que vai ganhar? Não vai ganhar nada, porque a capacidade de investimento ela é mínima. Não dá para comparar o Bruno Tubarão com o Bruno Henrique, sabe? Pegando Bruno com Bruno. São Brunos diferentes, nesse sentido, que ilustram a diferença, mas tem que valorizar as coisas boas, como eu fiz, guardadas as proporções, quando registrei a morte do Dirceu do Cruzeiro lá de 2011, que era um time muito legal de se ver, guardadas as proporções. A gente tem que aprender isso. Não é só ganhou o quê? Mas ganhou o quê? O Cruzeiro não vai ganhar, mas vai fazer o suficiente para eliminar o Inter dentro do Beira-Rio, entende? A gente tem que valorizar as coisas boas do futebol, que são feitas com menos recursos, mas com muita criatividade e muita inspiração e muita competência. Pega os exemplos, guardadas as proporções de novo. Flamengo do Jesus, Grêmio do Renato, o Bragantino do Barbieri e o Cruzeiro lá de 2011, Cruzeiro aqui do Rio Grande do Sul, cada um no seu lugar, de acordo com as suas possibilidades. 13 minutos para 1h, nós vamos fazer um intervalo e já voltamos. Nós não falamos sobre Inter, o torcedor está nos cobrando, Magno, então a gente depois do intervalo vai falar. Esse é o ponto, porque eu assisti ontem à tarde quase todo esse Paris e Manchester City, e à noite eu, penitenciosamente, assisti Always Ready e Olímpia. Mas depois do intervalo eu dormiu tarde, hein? Porque o jogo começou 11 da noite. Eu olhei. Primeiro tempo apagou. Inteiro. Bem, voltamos em seguida para encerrar o ganhão do jogo de hoje. Junto, né? Safado. Não. Valeu, Magnito. A gente já volta para fechar o programa.